exemplo de equivalência de tabelas verdade. A seguir agora, nós faremos as seguintes tabelas verdades. Negar o P e Q, com parênteses aqui. Fazer não P e não Q. E depois fazer não P ou não Q. Então, você vê, a segunda e a terceira é muito parecida. Só que você tem... Aqui é um E e aqui é um O, tá? Bem parecida. E a primeira é parecida com a segunda, assim, no sentido... não, mais ou menos. É que você tem um não aqui, mas tem um parênteses, enfim. Mas essa aqui são muito parecidas, aqui é um E, aqui é um O. A gente vai usar a notação simplificada, tá? Aquela que eu expliquei. Na aula passada. Então, aqui, ó, a gente só tem duas proposições. O padrão ficou VV, VF, FV, FF. Tá tudo aqui, ó. VV, VF, tá nessas três. Tá seguindo o mesmo padrão. Então, vamos falando. Aqui nós temos um E. Então, vai ser verdadeiro, né? Esse parênteses. Então, assim, a regra simplificada é que a gente vai colocar embaixo do E o resultado de P e Q, tá? Só o que está dentro aqui. E embaixo do não, a gente vai colocar o resultado do não de tudo isso, né? Que vai ser o não dessa coluna. Então, fala para mim a linha de baixo, onde tem o P verdadeiro e o Q falso. E é um E. Vai ser... As outras três vai ser tudo falso, né? Porque no E é verdadeiro só quando os dois são verdadeiros. Exatamente, perfeito. Então, ficou tudo falso. Agora, o não, você vai negar que parte? Você vai negar essa parte aqui. Né? Eu estou destacando. Então, aonde está P vira F, onde está F vira V, onde está F, V, V. Então, qual que é o resultado final da tabela verdade? Essa parte que está escrita em vermelho e que eu circulei retangulei, que é um retângulo. Mas coloquei aqui em verde. Agora, isso. Então, como é que agora a gente quer fazer? Onde que a gente começa? Então, a gente tem que o P é verdadeiro e o Q é verdadeiro. Onde que a gente começa? Eu começo por esse não, por esse E ou por esse não? Pelo não P. E se eu quisesse começar pelo não Q? Não teria problema também. Não, exatamente. Tanto faz. Poderia comer agora o ou não, tá? O ou você não vai começar, mas também não teria problema. Naquela regrinha lá, na estratégia, né, regra? Aquela estratégia lá que a gente falou, de colocar importância nas colunas, que eu tinha comentado, seria os dois não, seria número 1. Não, aí pode ser o número 1, 2, 2 e 3, Assim, né? Aí, então, 2 e 2, tanto faz qual que você vai começar. Isso, perfeito. Legal. Bom você ter lembrado que eu vou... então, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Perfeito. Vou usar essa regra aqui que eu estava esquecendo. É fantástico, então, a primeira que você coloca os primeiros é o P e o Q. Depois, a segunda ordem de prioridade vai ser o não, que pode ser esse ou esse. Então, e o terceiro que aí beleza, aí você já olha só esses números e já vai fazendo. Então, eu vou fazer direto, né? Porque aqui é verdadeiro, falso, 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 falso. O que é verdadeiro? Fica falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Mas esse, vamos fazer com calma, porque você tem que olhar para essa coluna aqui, para essa coluna e para essa coluna, né? Entendeu? Tem que olhar, porque assim, agora você tem que olhar para o resultado de tudo que está à esquerda do E, que não é esse aqui, é o não, porque o não já contempla, tá? É como se tivesse um parênteses aqui, né? Que a gente não coloca, mas
como se tivesse, porque não precisa, porque o não foi já convencionado daquela forma. Então, você tem um E. O E, o que eu ponho de baixo aqui, então, nesse ponto aqui? O que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar o lado esquerdo é falso e o lado direito é falso. Então, falso, falso, dá falso. Falso, verdadeiro, como é um E, fala para mim. Vai dar falso. Professor. Vai dar falso. A linha de baixo é a mesma coisa, porque você tem verdadeiro, um falso e um E. Então, como um já é falso, então vai ser falso. A última linha é que você tem verdadeiro, verdadeiro e o E. Então, é verdadeiro. Agora, deixa eu apagar essas coisas intermediárias aqui, e colocar em verde, para dizer que o resultado desta tabela verdade é esse retângulo em verde. Agora, o terceiro caso. Vamos colocar os números. Primeiro que você coloca 1. Então, o próximo que você tem que colocar é a negação. E, por último, o ou. Aqui, então, trivial, né? Negação, verdadeiro vira falso, VF, FV, FV. Mesma coisa, o V vira F, F vira V, VF, FV. Agora é um ou. Então, fala... Peraí, então agora aí você pode fazer que nem... colocar o dedo, né? Porque muita coisa do lado da outra, essa notação simplificada. Então, eu coloco uma coisinha aqui que a gente vai ter que olhar essa coluna e essa coluna. Para analisar. A gente está analisando agora o ou tem um F e um F. Então, vai ser... Então, o que a gente coloca aqui, ó? Coloca falso. Coloca falso. Linha de baixo... porque na linha de baixo tem um verdadeiro, aqui tem um verdadeiro e tem um verdadeiro. Tem 2, né? Então, o restante é tudo verdadeiro. Então, aqui, o resultado da tabela verdade é essa parte aqui que está em verde. Pronto, então vamos analisar qual que é Você pode concluir... Está escrito aqui embaixo. Mas tudo bem, olha aqui, ó. Qual que é o resultado da primeira tabela verdade? FVVV. Qual que é o resultado da segunda tabela verdade? FFFV. Que, aliás, é a negação dessa. Ó. Se você olhar, aqui... não é não, desculpa. Aqui é FVVV, aqui é FFFV e aqui é FVVV. Então, FVVV com FVVV dá a mesma tabela verdade. Então, o que você conclui? Você conclui que as fórmulas... Você conclui que essa fórmula e essa fórmula são equivalentes. Por que essa fórmula e essa fórmula? Porque é essa que nós fizemos, é a primeira que está aparecendo, e a terceira. Então, veja bem, como essa primeira e a terceira têm a mesma tabela verdade, elas são equivalentes. É a mesma coisa. Então, olha que legal. Então, é a mesma coisa. Eu vou dar uma complementada aqui nesse material, escrevendo a seguinte coisa. Marcos, pode falar. Eu ia comentar aqui, que não prestei atenção na aula passada, isso daí, que o resultado do E era exatamente o contrário do OU. Onde era falso, tudo virava verdadeiro, e onde era verdadeiro, ficava falso. Ele invertia os valores. Ah, sim, da aula passada, né? Ó, nós acabamos de provar... Eu não vou colocar um parênteses a mais, para não ficar... Mas eu poderia colocar um parênteses aqui, mas não vou colocar. Não vai causar redundância. É equivalente a não P ou não Q. Então, olha que bacana de lei que a gente vai chegar aqui, né?
Então, vamos pegar só essa parte aqui. Vamos fazer uma distributiva nesse trecho aqui. Fazer uma distributiva. A gente vai usar aquela regra, vai falar assim, olha, esse não, ele vai... Isso que eu estou fazendo aqui embaixo, eu só estou fazendo isso aqui embaixo porque eu sei o resultado dessa equivalência via tabela da verdade, tá? Essa parte que eu estou fazendo aqui embaixo é uma verdade, porque é equivalente, mas é uma explicação meio heurística, assim, do que acontece. Então, o não, quando ele bate no P, vira não P. O não transforma o E em OU. E o não transforma o Q em não Q. Então, veja que intuitivo. Eu acho isso muito intuitivo. Você quer fazer a distributiva, você faz a distributiva nos 3 elementos, nos 3 objetos, na proposição P, no conectivo E e no Q. E dá exatamente isso. Essa é a primeira lei de Morgan que nós vamos ver agora no próximo slide, né? Se fosse slide. No próximo material. Alguma dúvida? Pergunta, vê se está entendendo. Eu vou seguindo com o mesmo vídeo, porque o material seguinte tem a ver com esse resultado. Mas eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Ah, não entendi um passo. Ah, não entendi nada. Ó, mesmas tabelas verdades. As mesmas tabelas verdades. Bom, ninguém falou nada. Então eu vou seguir. Vamos seguir para as leis da lógica sentencial. Só um instantinho que eu só estou mexendo aqui. Olha, então é o seguinte. Então, nós temos as leis, as chamadas leis da lógica sentencial, que são as leis de Morgan, tá? São, desse camarada aqui, desse matemático. E você tem essa primeira equivalência que a gente acabou de fazer via tabela verdade, que não P e Q viram não P, eu acho que foi essa, né? Eu tinha do E, essa mesmo. Fazer que o E virou OU. Agora, a do OU, se você, a gente não vai fazer, porque é trivial, assim, é o mesmo jeito, né? Mas se você fizer a distributiva, vai ficar da segunda lei de Morgan, que essa é a primeira, essa é a segunda, fica não P, o OU vira E, não Q. Então, nós vamos ver aqui algumas leis da lógica sentencial. Essas duas são as leis de Morgan, que você prova pela tabela verdade. Todas elas você prova pela tabela verdade. Mas você tem comutatividade, ou seja, o conectivo E comuta, P e Q é equivalente a Q e P, o conectivo O comuta, então P ou Q é equivalente a Q ou P. Eles são, o E e o OU são associativos, ou seja, PE, parênteses, QR, equivalente a parênteses, P e Q, ER. Ou se você tiver um OU aqui, P ou parênteses, QR, equivalente a parênteses, P ou Q ou E, tá? Então, assim, mesma coisa de associatividade e comutatividade que vocês já conhecem, da soma, produto de números, vale aqui. Uma outra coisa que vale é a idempotência, ou uma outra lei chamada idempotência. Como é que a gente que diz o seguinte? P e P dá P. Se você tiver P ou P,
tem P. Porque P é bem lógico, assim. Se você tem P e E, você tem P, qual que é o resultado? É P. Mas se você tiver P ou se você tiver P, qual que vai ser o resultado? Vai ser P. Então, esse resultado trivial, se você quiser, você pode provar pela tabela verdade, mas ele é bem intuitivo. Quem não entender pode perguntar, porque eu falo intuitivo assim, mas é uma lei importante. E essa outra, que já é mais assim, eu também memorizo por questão de... Como é que fala? Você pode provar por tabela verdade aqui. Todas essas equivalências, das leis da lógica que eu estou apresentando para vocês, você pode provar por tabela verdade. A distributiva então vamos ver a distributiva com o E, e depois vamos ver a distributiva com o OU. Com o E e com o OU. Então vamos ver o que acontece aqui. A gente vai fazer isso aqui, ó. E aqui eu vou circular este OU. Porque você está fazendo a distributiva de um E com um OU. Então, vai ficar esse E que está em amarelo, eu vou continuar colocando ele em amarelo. E esse OU, então veja bem, ó. Então, este OU aqui, ele veio para cá, de modo que quando você... Então, é intuitivo também, tá? Porque você faz P, E, Q, vira P, E, Q. Daí você coloca o OU, porque você vai seguir agora outra operação. Então, fica OU, e aí você faz a distributiva P, E, E. Então, em outras palavras, essa parte aqui, ó, ela vai ficar fixa. Depois a gente vai fazer o de baixo aqui. Mas, então, você vai ficar fixo, vai ser P e Q, aí você muda para o OU, depois fica P e R. O de baixo vai ser a mesma coisa, vai ficar fixo. P ou Q vira P ou Q, e eu vou só circular, para não ficar muito... Esse E veio, se manteve nessa posição aqui. Enfim, é um jeito, eu acho assim, muito intuitivo de você memorizar esse tipo de coisa. Primeiro entender, né? Assim, entender mais ou menos a lógica da distributividade aqui. Agora, para provar, faria a tabela verdade, que nós não vamos fazer aqui, mas quem quiser pode fazer. Alguma dúvida? Então, o sinal que está dentro, ele vai para fora, e o que está lá de fora vai para dentro. Se você... pode pensar assim também. Né? O que está fora vem para dentro, o que está dentro vai para fora. Poderia pensar isso aí. Tem essa simetria. Mais alguma dúvida? Alguém mais tem dúvida no que veio antes aqui também? Tem a comutatividade, a associatividade, a idempotência, a distributiva. Deixa eu falar essa aqui, depois eu vou falar da outra, que eu acho a outra, a absorção, eu acho ela bem curiosa, assim. A dupla negação é bem tranquilo. Vamos fazer até uma tabelinha verdade aqui, porque você só tem o caso V, e aqui é V, e você tem o caso F, que aqui é F. Então, aqui você vai colocar... Se aqui está um V, aqui vira um F. Se aqui está um F, aqui vira um V. Se esse F, esse que está em verde é F, vira um V. E esse que está em V, vira um F. Então, quem que é a tabela... Esse mais fora aqui... Deixa eu colocar os números do Pedro. 1, 2, 3. Tá? Chama os números do Pedro. Olha como a tabela verdade dessa fórmula é VF. A tabela verdade do que está à direita é VF. Ou seja, eles são provados aqui por tabela verdade que eles são equivalentes. Então, não P é P. Então, chama dupla negação. A dupla negação, se você nega duas vezes, você afirma. Eu não vou. Então, eu vou. Porque eu não vou.
Agora, no português, se alguém te falar, você não é ninguém. O que você responde se a pessoa falar, você não é ninguém? Ela tá me dizendo que eu sou alguém? Pela lógica? É, Não é ninguém. Não é ninguém. Ninguém nega o. Aí o não que vai negar o ninguém logo afirma o alguém. isso. Porque ninguém seria um não alguém. Não alguém vira ninguém. Então tem um não lá. Você não é ninguém, então você não é alguém. Ou seja, você é alguém. Mas se você quiser brincar, você fala, você é ninguém? Fala, você é ninguém? Ele falou, eu não. Eu também não sou ninguém. É só uma descontração, né, que eu falo no meio. Agora, absorção. Olha, se fizer a tabela verdade, você vai obter... Eu não vou fazer aqui, mas vocês podem fazer em casa, porque a gente vai fazer muitas outras equivalências aqui. Então, não precisa a gente fazer aqui. Já fez, só aquelas que a gente já fez, se ficou bem entendido, você faz qualquer tabela verdade. Tá? Então, não precisa ficar repetindo. Eu vou só passar aqui essa lei da absorção. A lei da absorção, você tem... É uma distributiva, né? Se você quiser pensar pela linha distributiva, você pensa. Ah, peguei. Entendi. Entendeu? Vamos pensar... Vamos pegar aqui, fazer tudo isso aqui pela distributiva. Lembra que fica P ou P, aí vem um sinal de dentro que vai para fora, ou P ou Q, né? Aí, tudo isso aqui vira P ou P é a mesma coisa que P, pela lei da idempotência, visto aqui, ó. P e P dá P, P ou P dá P. Então estou dizendo que P ou P dá P. Então, se você tem P e você tem P ou Q, pois é, agora eu não sei. Fala, Marcos, você que falou que entendeu, ou alguém mais, como é que você explicaria isso tem que dar o P? O P, o que eu tive isso daí, aí deu P ou P ia dar P. Aí ele ficou com esse sinal de E. Agora, P ou Q, no caso do ou, como ele não é não P, então P ou Q ele pode ser tanto P ou pode ser Q, né? Nesse caso, quando não é não P, avalia como verdadeiro. Então, nós passamos a P e P, que daria o P aqui. É tipo, passa P e P. O P ou Q tem que dar P também. Aí P e P vai continuar sendo P. Meio confuso, mas... Daqui é porque é o seguinte, assim, vamos supor que se a gente não soubesse o resultado, né, estivesse fazendo isso pela primeira vez e não visse esse resultado aqui, Pedro, quer falar? Não, depois de vocês. Ah, tá. Se você não visse, você faz uma tabela verdade e você vai comparar com a tabela verdade do P, e aí por isso você vai ver que tudo isso é equivalente a P. Né? O que eu estava perguntando é para ver se alguém tem alguma ideia, intuição, para ver. Porque se você fizer a distributiva de novo, fica P e P, que dá P, ou P e Q. Então, sempre que você fizer a distributiva, vai sobrar 3 termos, entendeu? Sempre que você ficar fazendo distributiva, vai sobrar 3 termos. Quer dizer, se você fizer de novo, eu acho que volta para esse caso aqui, a distributiva, né? Volta para esse aqui. Então, parou por aqui, né? Mas aí o Pedro ia falar?
Não, ia falar isso aí mesmo, que dá P por conta da tabela verdade, que é a mesma... O resultado dessa tabela aí é a mesma coisa que só P, que vai ser... Colocar como primeiro vai ser VVFF. Perfeito. Aí ela chama, então, aí beleza, você fez a tabela verdade aqui, percebeu que é a mesma tabela verdade de P. Agora você inverteu aqui, ó. Aqui virou E e aqui virou O, né? Ficou P, E, P, o que também dá P, por tabela verdade. Agora vamos ver se a gente consegue entender. E aqui em cima, a primeira tentativa foi por distributiva. Então, pela distributiva, eu não consegui enxergar, assim, quando o senhor fez a primeira, obteve a segunda. Olha ali em cima. E deu mesmo é da segunda. Quando o senhor fizer novamente distributiva, vai dar P e P, que é P, ou P e Q. No caso de P e Q não ser verdadeiro, ainda tem o P e P, que é salvo pelo ou, que termina resultando no próprio P novamente. É verdade, é verdade. Olha só que interessante. Essa aqui, ó. É a mesma coisa, PE, isso. Então, assim, se você provar, basta provar a primeira, né? Se você provou a primeira, já provou por tabela verdade, já sabe a distributiva, chega nessa pela distributiva e já está aprovada a primeira, você pode, evidentemente, igualar, colocar isso equivalente a P. Tudo bem, perfeito, é uma outra forma de enxergar. Agora, vamos ver se a gente consegue, porque assim, puseram o nome de absorção. Então, sei lá, poderia perguntar assim, vamos entender por que está sendo absorvido aqui, né? Porque chamaram de absorção. Ele está absorvendo os outros termos dessa abração P. Mas fala mais completo. Fala de novo. Pode ser uma absorção dos termos desse abraçamento o P. Não, fala quem está absorvendo o quê? Agora o senhor faz de novo com essa segunda aqui, com a nova expressão. Quando o senhor fizer a segunda expressão, o que vai restar vai ser só um P, quando o senhor for fazer. Não, vamos olhar só para o 17. Foca só na 17. Agora a pergunta assim, vamos olhar só a 17, que é essa aqui. Eu quero saber assim, por que chamaram isso de absorção? A resposta é, porque está absorvendo. Mas então vamos ver, quem que está absorvendo quem para poder chamar isso de absorção? Agora eu passo a vez. Vamos chamar aqui, vamos pegar a ordem alfabética aqui, ó. Eu gosto de chamar as pessoas, elas não respondem, né? Camila, temos duas Camila. Camila Barbosa e Camila dos Santos. Depois temos o Daniel. Pode ir falando, quem souber. Dá uma pensada. Depois do Daniel temos a nossa monitora voluntária, não ganha nada, trabalha muito. Aqui, Érica. Como é que é? Uma desocupada da vida. Hã? Eita, professor, tava sem internet, tô indo agora. Cheguei agora, não posso monitorar ainda. Não, mas eu resumo aqui, ó, só para você falar por que chama absorção. Ó, então resume aí para mim. Você ficou com 10 em demonstração matemática. Eu vou editar sua nota lá. Não, tá? Professor, eu explico agora, nesse exato momento. Para 9,8. Não, estou brincando. Essa pergunta, eu não sei se eu cheguei a perguntar na época, porque é uma pergunta mais assim... É só uma tentativa. Eu vou dar uma tentativa de responder. Eu não sei nem se o que eu vou responder vai estar certo. Eu vou tentar responder só. E a pergunta vale também para essa, se quiser olhar, né? Ó, eu vou responder. Alguém quer tentar? Então, nós temos aqui, continuando, nossa ordem alfabética. Gabriel, Gabriele, Galbineia. Ó, Galbineia, quer tentar? Vou esperar a sua explicação, professor. Pode ficar à vontade. Todo mundo passa a vez para mim. Janaína, Juliana, Cariele, Loriene, Marcos, Matheus, Pedro, Rodrigo, Simone. Todo mundo espera. Ó, eu voto no Marcos também, se ele quiser responder, se ele organizar o microfone. Isso. Os dois Marcos, já tem dois Marcos aqui. Os dois Marcos, respondam.
Não, eu vou esperar o seu também aí. Não, mas eu vou só tentar, tá? Não sei nem se... Vamos ver se faz sentido. Qual é a pergunta mesmo, professor? A pergunta é, por que chama absorção? Por que essas duas leis chamam absorção? É porque o P absorve o Q. Ah, tá. A resposta que eu daria é porque o P está absorvendo o Q. A minha era mais ou menos isso, que o P é tipo, absorve todos os outros elementos. Isso, tá vendo? Podia ter falado, ia ganhar uma borracha japonesa. Japonês, né? Ia ganhar uma borracha japonesa. Eu tenho uma caixa. Melhor borracha essa daí, viu? Já ganhou? Já, o senhor já me deu uma. Ó, eu tenho uma caixa dessa borracha que eu tenho um amigo no Japão. Eu tenho um amigo no Japão que quando acaba essa borracha, fala, manda mais borracha, seu japonês. E ele é bonzinho, ele manda. Professor, eu só acredito que eu ainda tenho aquele lápis do Canadá. Perdeu? Com o maior carinho. Não, ainda tenho. Eu guardo com o maior carinho. Pois é, quando eu viajo, eu trago presentes para os alunos. Aí, quando eu chego de viagem, o pessoal fica com uma saudade de mim. É o seguinte. Então, eu vejo assim, né? Tá absorvendo. Então, usa... Porque não é à toa, né, que se colocam nomes. Então, assim, veja, falando isso, que o P absorve, quem que vai absorver? Quem está em maioria, né? O P está em maioria aqui. Então, o P vai absorver o quê? Então, o resultado vai ser P. O P... Então, assim, inverter os sinais aqui... Até porque se não invertesse, se fosse tudo E... Aí ficaria só um P e Q, né? Porque P e P dá P, enfim. Mas tudo bem, ó, a questão é, você está invertendo os conectivos e está invertendo as proposições. Só que quem está em maioria absorve o menor. Então, vai sobrar quê? Isso acaba criando uma regra mnemônica que você memoriza com mais facilidade.